sugestões para aula, né? Aceito críticas positivas e negativas e a autoavaliação de vocês. Lembrem que tivemos o período, né, de aula presencial, ainda que tenha sido curtinho, e também tivemos esse novo formato, né, aqui online, assim como as videoaulas gravadas lá na Escola Engenho, né? Então, gostaria de ouvir vocês. Sei lá, foi difícil, teve muita atividade, teve atividade que teve pouco prazo, sugiro tal coisa. A autoavaliação também é importante, né? Estou muito preocupado, estou muito tranquilo. Podem abrir o microfone, podem escrever pelo chat também. Fala aí, Nicolas, você tá bem? Está tudo tranquilo? Você acha que você está dando conta das tarefas? Prof, posso falar o que eu acho? Legal, Nicolas. Você quer falar mais alguma coisa, Nicolas? Só um pouquinho, Giovanni. Não? Então tá. Fala aí, Gil. Tá osso. Falar bem a verdade. Tá osso. Mas tá indo. Dá pra dar. Mas tá difícil. Tá difícil? Qual é a Tá. dificuldade maior, Giovanni? Para que a gente possa... É as tarefas. Tem muita tarefa. Daí eu tenho que ficar fazendo. Tipo, o dia todo. Daí pra Uhum. ter, tipo, um final de semana livre, tá ligado? Uhum. Mas como é que era quando a aula era presencial? Eu Você não não precisava ficava a fazer tarde tanto porque... estudando? A tarde inteira, igual eu tava fazendo. Não, porque normalmente eram umas 2 ou 3 tarefas que tinha pra entregar por dia, sabe? Se Uhum. tivesse 3 era muito. Daí não Uhum. precisava, tipo, ficar tão, tipo, ficar o dia todo, assim, sabe? Daí tinha que estudar, eu estudava um pouco de tarde, de noite. Uhum. Daí de tarde eu fazia, daí quando escurecia eu fazia as tarefas. Só que daí agora eu Uhum. tenho que fazer as tarefas, logo que depois de acabar eu tenho que começar a fazer já. Uhum. E E tem você vem vezes que pedindo não dá, ajuda para porque isso? N motivos, às vezes eu não consigo fazer, daí eu tenho que, daí acaba acumulando. Uhum. E você vem pedindo ajuda para isso? Você, sei lá, na sua casa, para algum colega? Não, eu tô fazendo eu mesmo. Tô tentando me virar. Aham. Uhum. Porque às vezes Mas quando eu a gente acho está com que alguma tem, dificuldade, fala aí, eu acho que tá bem mais, na minha puxado. opinião, tá puxado. Só Aham. que, sei lá, quando eu tenho alguma dúvida, eu posso mandar para a professora ou simplesmente ver a aula de novo. Isso também é dar uma ajudada. Uhum. Que bom, né? Enfim, você está levantando aí um ponto positivo desse formato aí de aula online, videoaula, né? De modo geral, nós professores, quando a gente faz as reuniões, a gente avalia que são poucas não, mas as tarefas estão, né, a quantidade está bem parecida como se tivesse em sala de aula. E a gente se comunica também para, claro, É não que o pesar problema é vocês, tipo né? que é tudo pro mesmo prazo, sabe? Tipo, Uhum. é quase tudo pro mesmo prazo, daí isso acaba dando uma sobrecarregada boa. Uhum. É. É porque antes era tipo assim, você tinha então, 2 tarefas pra segunda, 3 pra terça, 4 pra quinta. Daí dava pra Uhum. você fazer, tipo, fazer 2 no sábado, daí fazer o resto da tarefa da terça, tava fazendo na segunda, tipo, Uhum. sei lá, era diferente. Eu É, tava me dando melhor. é uma situação que cada um tem uma organização, né? E você, no caso, né, que não fez nenhuma de gel, vai precisar se organizar melhor, né? Então, como eu falei, né? Acho que cabe uma autoavaliação para cada professor e a gente já faz isso nas nossas reuniões, justamente para não exigir muito de vocês, né? Mas acho que vale a cada um de vocês também, né? Legal, Giovanni. Obrigada. Alguém quer se manifestar? Quer falar mais alguma coisa?
Eu achei que foi mais difícil de aprender porque, tipo, na aula era muito interativo, sabe? E agora é só, tipo, na câmera, daí eu só falo, entendeu? Uhum. Mas também não tem muito o que fazer. Legal, Luara. Obrigada pelo seu retorno. Você tem alguma sugestão? Você acha que nas minhas não aulas, tem por muito o que exemplo... fazer, né? Porque, tipo, é só explicar, mas, tipo, sei lá, mostrar alguma coisa, será? Uhum. É porque senão fica, tipo... É que não é geografia, mas fica, sabe? Fica só falando, só que... não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Uhum. Foi dada a opção da escola comprar um quadro para mim, para eu ter alguma outra maneira de estar explicando, mostrando, tal. Enfim, eu fiz uma avaliação e achei que não iria ajudar tanto, né? Porque quando eu projeto as coisas para vocês, quando eu faço apresentações aqui, assim como faria em sala de aula, na verdade, né? Utilizando algo da internet, poderia já auxiliar, já poderia fazer essa vez do quadro, né? É que era mais fácil porque, tipo, tu mostrava coisa, daí a gente fazia atividade, daí, tipo, a gente descia. Daí, tipo, tinha um né? interativo. Mas agora, tipo, não tem muito o que fazer. Tu só chega e fala e explica, sabe? Né? Sim, querida, sim. Uhum. E muitas coisas na nossa casa despertam a gente, né? Tipo, eu tô olhando para a bolsa, eu tô olhando para a roupa, eu tô olhando para a panela, e daí nossa cabeça acaba que foge daqui, desse quadradinho, né? E às vezes não compreende ou não interage, né, diretamente com o que está aqui. Concordo, Lara. Mais alguém? Alguma questão das atividades? As atividades de geografia eu achei bem de boa de fazer. Tipo, achei as propostas que eram feitas pra gente fazer, achei legal, porque, tipo, muitas pesquisas que a gente tinha que fazer agregavam muito no que a gente aprendeu. Mas não é, tipo, o sobrecarregado que tá todo mundo falando não é o problema as de geografia. O problema é que, tipo, é de boa de fazer atividade de geografia, mas vamos supor que os 9 professores mandam uma atividade que tem que ter o mesmo esforço para fazer que nem a de geografia. Daí é muita coisa pra gente fazer em uma semana, para ficar o final de semana livre. E daí é isso que sobrecarrega. Tipo, todos os professores mandam atividade toda segunda. Daí, se tu não tem uma certa organização de fazer, sei lá, 2 atividades por dia, a pessoa vai ficando sobrecarregada. O que a gente percebeu e o que a gente avaliou foram que essas 2 últimas semanas, que não tiveram tarefas extras, né, teria dado a oportunidade para todo mundo que devia, né, a sua tarefa entregar, para não ficar sem nota, né. Claro, teve tarefa que era tarefa trabalho, com nota de trabalho, e se não fez é 0, né, teve tarefa que era só, ok, entregou, está completa, está incompleta, e a soma disso iria para conceito integrado, juntamente com as participações aqui na aula online ou lá naquele mês que a gente teve aula presencial, né? Então, só estou querendo falar também que ficar em recuperação por falta de entrega de tarefa, de trabalho, né? Ou identificar que está sobrecarregado, está difícil, né? A gente deixou esses 15 dias, essas 2 semanas finais, para quem estivesse nessa situação, se organizar melhor, né? Ou para ir também, né? Para aquele que está tudo em dia, descansar também, né? Isso também é importante. Mas obrigada, Thiago. Agradeço pela sua fala. Você faz alguma autoavaliação? Você acha que você se organizou? Eu acho que eu consegui, porque eu não atrasei nenhuma atividade. Eu achei bem de boa. Qualidade? Não sei, né, como os professores avaliaram, mas eu tentei fazer o meu melhor para não deixar acumular e depois no final ficar com tanta coisa assim para fazer, que nem um monte de gente fez. O que a gente percebeu, e claro, isso vai estar refletido na nota, no conceito de vocês do primeiro trimestre, né, que a escola vai estar entregando hoje,
é que a qualidade, né? Teve gente, falando para geral, né? Teve gente que eu escrevia, tá incompleto. Volte lá, leia novamente o que foi solicitado para completar. E a pessoa não ia. A pessoa simplesmente fazia de conta que não lia aquele e-mail meu, desconsiderava, e eu deixava que ele não atendeu a proposta, o NA, né? Deixava um regular, enfim, ficava abaixo do 7, né? Mas tiveram outras pessoas que isso foi muito positivo, onde eu falava, olha, está incompleto, você pode melhorar, você tem condições de melhorar, vai lá e melhore, porque faltou uma interpretação, faltou vontade, enfim, vai lá. E daí a pessoa ia lá e depois de 2, 3 dias respondia o e-mail, respondia com uma nova tarefa, um novo trabalho. E isso era muito positivo. Era muito legal mesmo. É que tem bastante atividade, só que antes só tinha atividade. Agora tá começando a entrar um monte de prova, daí tem que estudar e fazer atividades. Daí acaba sendo muito corrida. Sim, nessas últimas semanas, né? Sim. Porque antes era só atividades. E daí, tipo, a gente só fazia atividades, daí dava tempo. Mas agora, todas as atividades, como antes, mais as provas. Está se aproximando de como é a escola presencialmente, porém a gente está em casa e está numa condição que muitas vezes desperta, né? Nossa atenção. E claro, está numa condição que a gente não pode ir para a praia, não pode fazer nada, não pode. Sim, isso pesa. Tudo bem, Luísa, a gente está fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, né? O que é calango, beleza. Giovanni? Calango eu conheço, é um lagarto. Eu sei, é piada interna. Piada interna. Então deixa interna entre vocês, não precisa trazer para aula de gel, tá? Então, Luísa, se você quiser se manifestar sobre as tarefas, sobre metodologia, sobre autoavaliação. Então, prof, pra mim tá tudo de boa. Tá tranquilo? Sim. Alguém sabe quem é GAN 2T? Ok, tchau pra ti. Mais alguém que fala alguma coisa, gente? Não? Acho que eu posso falar um pouquinho. Por favor. Eu concordo com o que todo mundo disse, ainda mais com o Thiago pelo fato da organização individual, né? Tipo, não do grupo, eu tô dizendo assim. O Thiago falou que organiza porque eu sempre vejo que ele fala. Eu tento fazer todas em um dia só, pro resto da semana tá livre. É o que o Thiago fala. Já eu tenho a rotina de fazer, tipo, vamos dizer que hoje teve espanhol, geografia e vai ter história. Aí no dia seguinte, no dia anterior, eu faço as 3, sabe? Independente se for muito ou pouca. É o que eu faço. Legal. E aí também eu tenho alguns compromissos, mesmo estando de quarentena, né? Eu faço algumas coisas, então eu quero ter meu tempo livre, tipo isso. E eu acho que a maioria tá falando, é muita coisa, mas também, tipo, não se dá o valor de fazer, sabe? Tipo, eu vi aquele dia que tu mandou uma tarefa que veio 5, né? Tarefa 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiquei, 5 tarefas de geografia, mas é só tu ir pesquisar, sabe? Acho que é mania de ver uma coisa grande e achar que é impossível de se fazer, sabe? Tipo, eu vi a tarefa nossa, 5, cara, vai ser muita coisa, acho que eu não vou conseguir fazer. Mas era só pesquisar ou dar tua opinião sobre isso, sabe? Então, acho que, Sim. E na não escola, sei. assim, exercícios, questionários, a gente também faz, tipo, essa quantidade de exercícios, assim. Sim, Luana. Eu acho que é bastante isso também. O que eu mais percebo, né, e que causa esse cansaço é que tudo o que a gente fazia em sala, né, e o que a gente fazia de tarefa e de trabalho, tudo agora virou para fazer em casa, certo? Eu não propus ainda, na verdade só uma vez, né, vocês chegarem aqui, bora, galera, pega aí o livro, página tal, vamos responder, questão 1. E daí vocês começam a escrever. E questão 2, e utilizar esses 40 minutos de aula que a gente está aqui juntos, né, que vocês acordaram e tem que estar aqui atentos, para fazer as coisas. Enquanto na escola, às vezes, a gente tinha 2 aulas só pesquisando, 2 aulas só respondendo questionário, né? E tudo isso vai ficando para o longo da semana, né? Isso eu acho que pode cansar, de fato, né? E a gente não está tendo... Eu não estou propondo isso, eu acho que não vale. Eu abrir aqui a câmera e a gente começar a responder cada um sua questão, por exemplo, né?
só uma vez que eu fiz isso, que foi aquele questionário, né? Não foi prova, aquele questionário de um capítulo onde todo mundo fez aqui online. Quem sabe eu possa fazer isso, né? Vou pensar sobre isso, fazer isso para que nosso encontro aqui seja questionário. E daí todo mundo vai lá no questionário online e preenche, né? E eu falo assim porque eu não sei como é que tá sendo quem não, tipo assim, tarefa atrasada, sabe? As professoras às vezes mandam no grupo, Vitor não fez 5 tarefas, assim. Aí a pessoa pode ser que fique sobrecarregada porque não fez. Aí chega a segunda, vem mais 10 tarefas, porque tem uma de cada matéria. Aí não deixa para fazer depois, deixa para fazer depois. Chega no final da semana, tem 15 para fazer, porque não fez a primeira, da terceira, entendeu? Aí eu não sei como é que é a rotina de alguém que não tá fazendo. Mas, por exemplo, eu não fiz só uma tarefa de todas até agora. Então eu tenho tempo livre para fazer essa tarefa que falta, sabe? Isso que eu falo. Como o Matheus falou, é extremamente repetitivo, sabe? Como ele tá falando, para alguém que pode ser que não tenha feito tanta tarefa assim, mas isso eu acho que já é bem individual. Eu não entendi. O Matheus fala do muito repetitivo e extremamente repetitivo. O que é repetitivo? A proposta de tarefa? Você sempre pesquisa? Ah, tá. As minhas de geografia, né? Eu sempre peço para vocês pesquisarem algo. Eu vou fazer uma autoavaliação. Eu acho que eu peço para vocês assistirem também algumas coisas, dar a opinião de vocês, né? Ou é pesquisa, ou é assistir alguma coisa, ou é pegar algum objeto em casa, né, e relacionar esse objeto com o conteúdo, né, igual foi da indústria. Mas beleza, eu vou fazer uma autoavaliação e vou ver outras formas de não repetir, Matheus. Tá? Mais alguém, gente? Alguém tem alguma sugestão? Tipo, prof, pede uma maquete. Prof, sei lá, um PowerPoint. Até isso eu pedi, na verdade, né? Coisas para ser entregues no PowerPoint, fazer cartaz, enfim. Eu já falei. A Camila falou também da questão das tarefas, né? Sim, é uma questão de auto-organização também. Eduardo, quer falar alguma coisa? Yasmin? Não, prof, que eu ia falar, já falaram. Já foi contemplado, tá. Na fala de outra pessoa. Estela, quer falar alguma coisa? Lins? Yasmin? O prof, uma coisa também é que não adianta a gente ficar falando que as tarefas são repetitivas, não sei o quê. Só que daí a pessoa vai lá e não dá uma sugestão de atividade que a gente podia fazer. Eu realmente não sei outro tipo de atividade que a gente possa acrescentar no nosso conteúdo que não seja pesquisa atualmente. Tipo, eu não saberia dar uma ideia agora de o que fazer nas atividades de geografia. Tá. Vamos fazer o seguinte, às vezes falta uma ideia agora mesmo, nunca pensou, né? Mas quem sabe é isso, eu posso pedir um desenho, né? Não sei se todo mundo gosta de desenhar aqui. Teve gente que desenhou para aquele trabalho de artes, né? De artes não, de relacionar paisagem residual, extração de alguma coisa, né? Com alguma expressão artística, né? Teve gente que até chegou a fazer desenho, eu nem tinha pedido, mas ver uma outra apresentação no PowerPoint, né? Não sei. Aí eu vejo que alguns sabem mexer no PowerPoint, mas também não sabem. Lins, então eu vou pensar outras maneiras, enfim. Mas nem sempre as pessoas se agradam, né? E nem sempre de fato vai estar agradável, né? Arthur, Henrique, alguma manifestação? Então tá. Gente, vou dando por encerrado para dar sequência ao que a gente estava falando, né? Cidade, mega cidades.
cidades globais, tá? Tentar ficar mais interativo. Aqui online, eu acharia ótimo, mas eu sempre escuto as mesmas pessoas. Eu gostaria que tivesse todo mundo com a câmera aberta, que tivesse todo mundo com microfone, né? E falando, tal página, tal não sei o quê, o que vocês acham? O que eu falei? Eu gosto muito de aula assim, embora essa é uma turma que vocês mesmos acham que quando estavam lá no 7º ano, fizeram uma autoavaliação. Ah, prof, a gente tem um jeito bem conservador, assim, é texto no quadro, explicação e ponto final. Tudo bem, vocês podem ter mudado, né? Afinal de contas, todo mundo amadurece e vocês amadureceram muito desde quando eu conheço vocês, né? Isso, Matheus, por isso que eu pontuei, 7º ano. Mas eu acho muito legal eu ter o retorno de vocês. Essa é a riqueza, né, da gente estar em grupo ao mesmo tempo, no mesmo espaço, né? Ou seja, É claro que tem pessoas com mais vergonha, menos vergonhas, e pessoas que são mais soltas, mais expressivas, assim, verbalmente, né? E daí contribuem mais. Porém, eu acho ótimo. Eu acho ótimo quando eu tenho o retorno de vocês, né? Recentemente eu venho tendo bastante participação do Matheus, por exemplo. Isso é muito positivo, né? Assim como a participação de qualquer um aqui, tá? Saber as dúvidas, saber as críticas, sejam positivas ou negativas, né? É super importante, gente, para qualquer relação, né? A nossa relação, eu, professora de geografia, vocês, 9º ano, né? Ou qualquer relação da nossa vida, tá? Então, sim, eu gosto bastante disso, vou propor essas interações, né? Por favor, interajam, tá? Gente, com o livro, página 126, com o livro em mãos, é até 11h05 essa aula, né? Deixa eu confirmar aqui. Sim, temos aí 20 minutinhos, 19 minutinhos. 126, prof. 126. 126. Isso mesmo. Pessoal, esse capítulo a gente vai tratar, na verdade, quando eu planejei para uma aula, para 40 minutos. Claro que a gente não vai conseguir acabar isso hoje, tá? Mas ele acaba que enfatiza, tá? Traz novos exemplos do que a gente já vinha falando sobre urbanização, sobre os processos históricos de urbanização. E, claro, sobre o que eu venho falando desde o 6º ano para vocês, né? Que a paisagem, ela muda, né? A paisagem natural, ela passa a ser construída, ela passa a ser cultural, né? Que a formação de cidade está relacionada, muito relacionada, com a industrialização, né? Ou como algumas, com a urbanização, ou seja, o processo de chegada das pessoas, né, nesse novo espaço, né? Nessa cidade que é construída, tá? E daí, quando a gente fala de megacidade, lembrem que é um conceito quantitativo, são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Grande parênteses agora, perdão. Na aula passada, eu fiz uma conta boba e o Thiago me ajudou na conta boba. Lembra, Thiago? Dos 20% de 200 milhões. Lembra disso? A gente falou que eram 20 milhões, na verdade são 40 milhões, gente. Depois enfim, na minha cabeça ficou esse erro, tá? Eu quero corrigir, tá? Eu não sou muito rápida para conta de matemática, mas enfim, isso é super simples, né? Mas eu errei também aqui em aula. Eu quero corrigir, então, a gente estava falando de 20% da população brasileira viver em submoradias. Acho que era mais ou menos isso, né? Daí eu perguntei, pedi a interação de vocês, para ver quanto que seria isso em números, né? E falei, 20 milhões. Mas não, 40 milhões de pessoas, tá? Perdão, quero corrigir isso. Beleza? Corrigido, né? Então tá. E lembrem que a mega cidade, ela vai se tornar mega. Será que é porque nasce muita gente ou será que é porque há muitas migrações? Os dois.
Os dois. Os dois. Mas me Legal, Vitor, os dois. Porém, tá? A gente sabe que, é conteúdo lá de 7º ano, a gente sabe que quando as pessoas estão na cidade, a taxa de fertilidade, ela baixa, assim como a taxa de natalidade baixa. Por quê? Porque na cidade a gente tem mais informação, porque na cidade a gente tem distribuição de preservativos, por exemplo, seja no postinho, seja na UPA, isso falando do Brasil, tá? Seja na UPA, seja em hospitais, né? A gente tem, o custo de vida na cidade é mais alto, consequentemente, ter 10 filhos, como nossos avós, bisavós tinham, não dá mais conta, né? E ainda, a mulher, né? E isso é uma conquista muito importante para nós mulheres, né? A gente vem buscando uma igualdade com os homens. A gente vem buscando salários iguais, porque ainda hoje existem lugares que pagam menos para mulher do que para homem, para a mesma função, certo? Então, a mulher ela vem se preocupando muito mais com a sua carreira, com o seu lado profissional, do que com aquele lado romantizado de casar, esperar o príncipe encantado e ter 2 filhos, um casal, um menino e uma menina, tá? Então, isso muda ao longo do tempo, e isso muda quando a gente fala de espaço rural e espaço urbano. Então, no espaço urbano, a taxa de natalidade ela não é tão alta, mas claro, né? Nascem crianças. Então, sim, as megacidades elas se formam, né? Com a geração de novas crianças, com nascimentos, tá? Porém, é a migração, tá? O fator que mais vai atrair pessoas, né? E que consequentemente podem transformar cidades em megacidades, já que é um conceito quantitativo. Beleza? Tranquilo? Lembrem, quando a gente fala em megacidade, é quantitativo, quando a gente fala em megalópole, né, é um dado qualitativo. E daí, eu lembro de já ter trabalhado com vocês essa questão do pole, megalópole, né, esse pole de fazer uma relação com a palavra de polo, né, o polo ser a cidade mais importante, né? Quando a gente fala de Florianópolis, que é a capital, capital é o polo que mais atrai, é um polo para nosso estado. Assim como Joinville é um polo muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de indústria, certo? Ou seja, o que significa ser uma cidade polo, né? É ser uma cidade que influencia outras cidades e vai, inclusive, conurbar. Lembra desse conceito da geografia, gente? Conurbação. Unir uma cidade em outra, tá? E elas têm características tão parecidas, às vezes tem o mesmo transporte, né? O transporte, ele é intermunicipal e são os prefeitos dessas 2 cidades os responsáveis por lidarem com essa empresa de transportes, por exemplo, né? Que você não sabe onde começa, onde termina uma, onde começa e termina outra. Alguém sabe me dar algum exemplo de conurbação no Brasil? Floripa, São José e Palhoça. Isso mesmo. Né? A gente sabe que Florianópolis tem uma porção insular, nós aqui, sul da ilha, né? Mas a gente também tem uma porção continental. A porção continental de Florianópolis, ela se junta rapidamente ali com São José, principalmente, né? Que é o primeiro município que vai fazer essa fronteira com a gente. Tá? Eu nunca sei quando que acaba o estreito e quando começa São José. Perfeito. Isso mesmo. Tem outros exemplos? Tem, quando a gente trabalhou região sul, região sudeste, tá? Eu falei do ABCD em São Paulo, né? O ABCD paulista. O que é isso? É a cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, tá? Ou seja, uma união de cidades que faz parte da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, né? E que tem a mesma atividade econômica, né? Está muito relacionado com a construção de carros, tá? Então, lembrem da palavra polo. Quando a gente fala de megalópole, né? Que tem esse fator de atração
e de influência em outras cidades, tá? Lembra que influencia e atrai também. Atrai por quê? Caramba, tem aquela migração pendular, né? Lembra do pêndulo, aquele relógio antigo? Tic-tac, tic-tac. Todo dia. Tem gente que sai da Palhoça, tic. Vem para Florianópolis, tac. E vai para Palhoça dormir só. Vem para Florianópolis só para estudar. E vai para Palhoça, dorme no dia seguinte, volta para Florianópolis para estudar. Porque em Florianópolis, a capital onde tem a UFSC, a UDESC, por exemplo, universidades federais que muito atraem pessoas de outras regiões, né? Então, o polo atrai e influencia outras cidades, tá? Percebam que ali na página 128, a gente vai ter alguns exemplos de megalópolis, né? Essas megalópolis que muitas vezes se juntam, se conurbam, né? Em grandes extensões, tá? E daí a gente viu isso ano passado, isso é uma revisão, tá? A gente tem Sansan, lembra disso? O que é o Sansan? Fala para mim. San Antonio, San Diego e Los Angeles. Não, peraí. Sansan é a extensão ali entre São Francisco, dá uma olhadinha no mapinha menorzinho Isso ali embaixo. Isso, eu confundi. São Francisco e San Diego, por isso que é Sansan, tá? Então, no meio de São Francisco e São Diego, tem várias cidadezinhas, mas normalmente elas fazem parte dessa megalópole, né? Outro ali nos Estados Unidos que é muito conhecido, Pitts, né? Chicago e Pittsburgh, né? Pittsburgh, acho que é assim. E Boswash, de Boston até Washington, na costa leste, banhado pelo Oceano Atlântico dos Estados Unidos. Beleza? Tem outros exemplos no mundo? Sim, tem. Ali, ó, Osaka, Kobe. Travou. Na Europa, né? Ô, prof, nesse tempo que tu tava falando agora, travou. Ah, travou? Estou na página 129. Tá. Tô no primeiro parágrafo, ali da página 129, falando exemplos de megalópolis no Japão. Um exemplo, né? Junta a ilha de Honshu até a cidade de Osaka Kobe, que fica mais ao sul. Depois, na Europa, tem o exemplo Reno-Ruhr, certo? E daí pega parte da Alemanha, parte da França, parte de Reino Unido. E no Brasil, o exemplo que a gente teria seria a região entre São Paulo e Rio de Janeiro, de megalópole. Beleza? Quanto tempo? Ah, tem 5 minutos ainda. Ali, ó, página 130, pessoal. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa página 130? Segundo parágrafo, alguém pode ler para mim, por gentileza? Só um minutinho. Muita gente querendo ler, calma. Muita interação. Lembra que eu falei que o processo de urbanização está ligado ao processo de industrialização, né? Ou seja, é a industrialização, é a indústria que vai atrair as pessoas, né? Para ser mão de obra dessa indústria, mas também para crescer os serviços e os comércios desse lugar, dessa cidade. Lembra disso, né? Mas a gente vem percebendo que, de modo geral, vem surgindo novas cidades industriais, vem surgindo uma desconcentração industrial.
E por que a gente consegue ter uma desconcentração industrial? É o que está escrito mais ou menos, tá? Ali no segundo parágrafo da página 130. Pode ler para mim, Luana, por gentileza? Segundo parágrafo. Segundo parágrafo da 130, Por gentileza. essa desconcentração espacial das indústrias tem sido possível graças a investimentos públicos e privados na ampliação e melhoria dos sistemas de transportes e telecomunicações. Perfeito. É isso. Só um minutinho, licença. Por que rola, por que pode acontecer uma desconcentração industrial? Né? A gente viu isso. Desde o começo do ano, a gente, de uma certa forma, eu bati nessa tecla com vocês. Né? O processo de globalização, ele está diretamente relacionado com telecomunicação e com sistema de transporte, galera. Tá? Se você tem isso bem desenvolvido, você pode ter indústria em qualquer lugar. Isso considerando uma cidade, as cidades de um estado, no caso, por exemplo, Santa Catarina. Você consegue, se você tem uma logística e uma telecomunicação bem desenvolvida, chega a internet, né, facilmente, tranquilamente, com bom sinal, em qualquer cidade de Santa Catarina, tá? Consequentemente, claro que você vai agregar, né, essa proximidade à matéria-prima para a sua indústria, né, proximidade ao mercado consumidor, que é outro ponto positivo, a mão de obra necessária para desenvolver aquilo, tá? Enfim, daí varia cada tipo de indústria, né? Mas, se a gente pensar no estado de Santa Catarina, se há investimento, vejam, público e privado, tá? Normalmente a gente tem uma relação, né, público e privado para o desenvolvimento desse sistema, né, de transporte e de telecomunicação. Eu, antes de dar aula na Engenho, enfim, um dos trabalhos que eu já fiz como geógrafa, né, foi de educação também, porém para uma empresa, para empresas construtoras, né? Por que essas empresas queriam aula de educação, aula de geografia? Porque elas estavam construindo uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Não é uma UHE, né, uma grande usina hidrelétrica, igual a de Itaipu, por exemplo. Não era uma usina enorme, mas era uma pequena usina, pequena hidrelétrica, né? E daí, claro, né, sempre acontecem impactos, sejam sociais, sejam na natureza, e as empresas precisam, de uma certa forma, né, pela legislação ambiental, compensar ou minimizar esses impactos, né? E uma das maneiras é a educação, né? E eu, como professora, eu tinha um contrato com essa empresa e ia até esses lugares, aqui em Santa Catarina, isso. Já fui para outros lugares também, São Paulo, Bahia, mas eu ia até esses lugares para conversar com os professores dessa área, para conversar com a comunidade, às vezes a comunidade de pescadores especificamente, né, para falar sobre essa obra, para propor algum pensamento crítico a essa população, né. Então, por que eu estou falando isso? Ah, tá, porque essa empresa que estava lá construindo isso, construindo uma hidrelétrica, ela ia construir indústrias e precisava de energia. Caramba, se você não tem a hidrelétrica, a gente sabe que é uma fonte de energia, uma das, né, podia ser eólica, podia ser solar, claro que varia em cada condição natural de cada lugar, né, mas nesse caso foi a hidrelétrica, então. Então, eles estavam lá investindo, né, nisso como empresa privada, certo? Juntamente com o estado de Santa Catarina para a construção dessa fonte de maior fonte de energia que, consequentemente, poderia desenvolver as indústrias ali na região, tá? Só para trazer um exemplo para vocês, no caso, tá bom? Ou seja, há uma desconcentração, né? E há uma desconcentração também, ali no segundo parágrafo vai falar sobre isso, né? Há uma desconcentração nessa escala Estado, né? A indústria deixa de ficar concentrada, sei lá, em Joinville, em Chapecó,
em Jaraguá do Sul é norte, em Criciúma, né? Lugares onde a gente tem polos industriais, em Florianópolis, em Santa Catarina, perdão. Como a gente pode pensar na escala global, né? A gente sabe que hoje acontece uma desconcentração industrial, que o tênis de vocês tem a matéria-prima de um lugar, a confecção em outro lugar, né? E, enfim, a sede da empresa num terceiro lugar, né? E daí, para esse fato, para essa divisão internacional do trabalho, que é como a gente chama isso, né, DIT, isso acontece porque, além de ter desenvolvimento de logística e de telecomunicação, de transporte e telecomunicação, é mais vantajoso economicamente para o dono da empresa. Beleza? Pessoal, acabou nossa aula. A gente não finalizou, mas está quase finalizando, tá? Esse capítulo. Em breve, a gente vai começar a trabalhar sobre o continente africano, mas isso aí é para a próxima semana. Informo que, em breve, vou estar fazendo também o Google Classroom, com vocês, tá? Na próxima semana. É isso, um beijo, um queijo, bom final de semana. Está à vista, gente.